Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar, né, aliás, dar encerramento às correções das atividades, a última correção da última atividade, tá certo? Porque a partir da próxima semana nós iremos ficar só com os alunos que não conseguiram responder às atividades, certo? A gente já está encerrando o período e por isso nós não vamos ter mais nesse semestre nem atividade nem avaliação, só com os alunos que estão devendo nota. Então, vamos lá, para as 5 questões. O encerramento, né, do capítulo 4, a primeira questão diz o seguinte: o reino de Kush foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas. Teve um papel determinante como elo cultural entre diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a afirmação verdadeira. Bom, letra A diz o seguinte: o reino de Kush foi o lendário rival da antiga Núbia africana? Não, né? Porque, na verdade, o reino de Kush é o próprio reino da Núbia. Ou ele era chamado por Núbia, ou por Kush. Então, nós aí estamos falando do mesmo reino. Letra B. A história de Kush está estreitamente ligada à história do Egito. Correto, né? A história de Kush está estreitamente ligada com a história do Egito. Por quê? Porque os egípcios, eles comercializavam produtos com o reino de Kush, certo? Assim como também o Egito dominou por um certo período o reino de Kush. E o reino de Kush também dominou o reino egípcio. Levando em consideração também que essa estreita ligação entre esses dois reinos se consagra também porque o reino de Kush, durante o período que foi dominado pelos egípcios, eles adquiriram a cultura egípcia, em alguns aspectos, né, como a arte, a religião, entre outras características. Então, a resposta correta é a letra B. A C está errada porque diz assim: o reino de Kush não consta nos relatos de Heródoto sobre a África. Consta sim, né? O historiador Heródoto, ele contou a história egípcia, assim como também incluiu a história do reino de Kush, já que esses dois reinos estavam ligados. Então, a letra C está errada. Letra D, a economia cuxita foi precária devido à pobreza do solo e à escassez da água. Totalmente errada, por quê? A economia cuxita foi bastante rica devido ao ouro que existia no solo cuxita, certo? E também o minério, né? O minério de ferro. E também em algumas áreas do território cuxita, o solo era bastante fértil, devido à presença do rio Nilo, tá certo? Então, a resposta correta dessa alternativa é a letra B. Segunda questão. A religião dos povos cuxitas era a letra A, né? Politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, assim como os egípcios, levando em consideração que os cuxitas, eles absorveram a cultura egípcia, inclusive na religião, certo? O único reino, aliás, a única civilização que teve a religião monoteísta das civilizações antigas foram os hebreus e, por um curto período de tempo, os egípcios. Mas lembrem-se que a religião egípcia que predominou foi a politeísta. Então, a resposta correta é a letra A. E lembrem-se também que sempre que se falar do reino de Kush, estamos falando do reino da Núbia. Terceira questão. A Núbia prosperou como um grande centro de atividade comercial. No caso, por qual motivo?
por terem os egípcios como parceiros comerciais na extração de ouro. Não, né? Os egípcios, eles compravam o ouro dos povos núbios. Eles não ajudavam na extração. Quem extraía era a própria Núbia, ou também chamado de cuxitas, né? Letra B. Por serem parceiros comerciais dos assírios, também não. Certo? Letra C. Por serem povos guerreiros e terem conquistado o território assírio, não. Os povos da Núbia, eles não eram considerados povos guerreiros, certo? Eles só adentravam em uma guerra quando necessário, por extrema necessidade, e eles conquistaram o território egípcio e não o território assírio. E a resposta correta é a letra D, né? O comércio da Núbia prosperou porque aquela região, aquele pedaço de terra onde se localizavam os povos da Núbia, ficava numa rota estratégica, onde passavam diariamente povos de diversas regiões, certo? Que tinham que atravessar aquele território para chegar ao seu destino. Então, esses povos paravam ali no território da Núbia para descansar e ali começavam a comercializar produtos, tá certo? Por isso que o comércio da Núbia prosperou. Então, a resposta correta é a letra D. Quarta questão. A escrita dos cuxitas era qual? Bom, a letra A diz hieroglífica. A escrita hieroglífica era a escrita dos egípcios, né? Então tá errada, a letra A. Letra B, meroíta. Correto, é a letra B. A escrita dos cuxitas ficou denominada, foi chamada por meroíta, certo? Letra C tá errada porque a cuneiforme foi a escrita dos povos sumérios da Mesopotâmia, tá certo? Inclusive a letra D aí, Suméria, era a cidade, era uma das cidades mesopotâmias, não era a escrita. A escrita dos povos sumérios era cuneiforme. Então a resposta correta é a letra B, meroíta. Quinta questão. Uma das características da dinastia etiópica foi, né, as rainhas mães no poder, né? Dinastia é aquele período, aquele longo período, certo? Que o rei, né? Ele passa a sua coroa para seu filho e assim sucessivamente. Foi configurado essa Etiópica por ser as rainhas mães, né? As mulheres no poder? Não. Foi por conta que as candêncies estavam no poder? Também não. As candêncies, inclusive, eram essas rainhas mães, certo? Que passaram um tempo no poder, porém, não na dinastia etiópica. Foi os faraós negros? Correto. A dinastia etiópica foi caracterizada pela presença, né, de faraós negros. Anteriormente dessa dinastia etiópica, os faraós, eles não tinham tido nenhum faraó negro, certo? Só faraós brancos. Agora, a partir do momento que a coroa do faraó foi passado para os povos etíopes, então foi configurado o primeiro faraó negro, e assim a sua coroa foi passando de geração para geração, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C. E assim nós encerramos a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida, só é me procurar, certo? Tchauzinho.